Então, nessa parte, a gente vai falar um pouco sobre como que funcionam os realces, tá? Então, a gente tem diversas formas de fazer os realces. Tem, por exemplo, as propriedades da operação, né, que é um outro vídeo que tem, a parte dos filtros, a gente tem os editores, mas agora a gente vai olhar em especial nessa opção dos realces aqui, esse lápis com esse xizinho, tá bom? Então, vamos imaginar o seguinte. A gente quer enxergar, por exemplo, as nossas operações com gargalo, sabe? Nossas operações gargalo, que nem a gente fez com os nossos filtros, certo? A gente tem aqui as operações gargalo, que são aquelas que estão dependendo imediatamente, né? Elas não vão ter espaço de folga para uma próxima. Então as próximas estão dependendo dessa. Vamos imaginar o seguinte, que a gente não queira ver as outras que não estão selecionadas. Então a gente seleciona mostrar bordas, tá? Então elas vão embora, ok? Além disso, a gente tem uma opção, vamos voltar às nossas bordas aqui, a gente pode inverter a nossa seleção. Então, ao invés de eu selecionar essas daqui, eu vou selecionar essas que estão apagadas. Então, eu coloco aqui a opção de inverter operações destacadas para eu selecionar o oposto dessas daqui, ok? Se eu quiser cancelar meus realces, eu posso simplesmente clicar aqui no nosso botão inicial, né, que é esse daqui, e ele cancela os nossos realces. Quando eu clicar aqui, por exemplo, para enxergar operações em espera, né, a gente tem várias operações que têm esperas depois dela. Então, por exemplo, se eu realçar essa última operação aqui, a gente vê que existe uma espera até a próxima operação, tá? Então, isso ajuda a gente a enxergar como é que está os tempos entre as nossas operações. A gente também pode enxergar, por exemplo, situações em que existem operações travadas ou não. Então, vamos imaginar o seguinte, que eu queira realçar uma operação aqui, né? Por exemplo, operações que são gargalo. Eu não quero que elas saiam do lugar. Então, eu posso optar por travar essas operações que estão realçadas, tá? E para que presta eu travar uma operação, tá? Quando eu clico numa operação, a gente tem essa opção aqui de operação travada, ou seja, ela está marcada, então quer dizer que ela está travada. Isso quer dizer que, se eu tirar essas operações aqui do meu gráfico de Gantt, né, eu desprogramar essas operações que eu travei, elas vão continuar aqui, certo? As outras operações elas foram para aquela parte das operações não programadas, mas essas que eu travei, elas vão continuar aqui. Se eu mandar programar de novo, né, elas vão voltar para cá, certo? Isso é interessante, por exemplo, para a gente poder travar um certo período para a gente não mexer nele e conseguir trabalhar com a parte que vem depois. Essa é uma das opções, tá? A gente vai explorar isso nos próximos vídeos. Mas agora vamos fazer o seguinte, imagine que eu tenho as minhas operações e eu quero destravar as minhas operações. Então eu vejo aqui, por exemplo, as minhas operações que estão travadas, todas elas agora estão travadas, e eu quero destravar as minhas operações. Então eu quero destravar. Quando eu desprogramo, todas elas saem do meu gráfico de Gantt, ok? Por fim, a gente tem essa opção aqui de realçar erros de sequência. Então, quando eu clico aqui, não tem nenhum erro de sequência, tá? Mas vamos imaginar o seguinte. Se eu realçar uma ordem aqui, eu vou colocar aqui para a gente realçar uma ordem, tá? A gente já vai explorar essas opções, mas vamos colocar uma operação completa aqui. Então a gente tem essa operação aqui, que depois vem uma qualidade. Se eu pegar e puxar essa operação de fresa para um ponto em que ela fica depois da minha qualidade, a gente vê que tem um erro de sequência, né? Porque a qualidade vai estar esperando uma operação terminar e a fresa não vai ter feito ela ainda. Mas imagina que a gente só tem essas cores e eu não sei que tem esse problema aqui. Se eu descer essa programação para a fábrica, eles não vão conseguir produzir, porque a fresa não vai estar produzindo na hora que a qualidade vai precisar, certo? Então, eu posso vir aqui e pedir para ele me realçar esses problemas. Ele vai me dizer, tem um problema aqui, porque a qualidade está esperando alguma coisa que não vai chegar, tá? A gente vai explorar isso depois um pouco, mas também tem essa opção de validar a programação, tá? Então, quando a gente clica aqui, ela vai me dizer que existem operações fora de sequência, ok?
Então vamos voltar aqui como a gente estava antes, certo? E vamos explorar agora os realces a partir dessa outra opção de realce. Então, vamos, por exemplo, fazer um realce de todas as operações relacionadas, tá? Que é o Alt e clique. Ela é bastante usada, então se a gente segurar Alt e der um clique na nossa ordem, ou na nossa operação, né? Ela vai realçar todo o caminho dessa ordem, do começo até o final, tá? Então, se eu mantiver a tecla Alt pressionada, ela vai fazer esses realces nas minhas ordens, ok? Se, por exemplo, eu clicar para realçar toda a ordem, ele vai realçar só essa ordem e não a cadeia de ordens, ok? Eu posso também optar por realçar as operações subsequentes. Então eu vejo que existe uma operação que vem depois, né? Eu posso, por exemplo, clicar aqui e escolher que vem operação subsequente, tá? Eu posso colocar para realçar todas as operações subsequentes, então eu vejo tudo que vem depois. Da mesma forma que eu vi tudo que vem depois, eu posso colocar a que vem imediatamente antes e tudo que vem antes como um todo. Então eu posso vir numa operação mais para frente e selecionar todas as anteriores, que eu vou enxergar o que vem antes e não vou ver o que vem depois, tá? Eu também posso escolher operações bidirecionais, então é tudo que vem antes e depois. E eu posso realçar todas bidirecionalmente. Então, tudo que está relacionado para trás e tudo que está relacionado para frente. Ok? Então, aqui a gente tem essa parte de realces. Tá?